Vamos conversar com a professora do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Thalita Tanchait. Bom dia, Thalita. Olá, Glauco, bom dia. Thalita, nós tivemos no domingo os resultados, a eleição, né, para o primeiro turno das eleições presidenciais do Chile, e o candidato de extrema direita ou direita populista, aí, conforme a avaliação, José Antônio Casti, obteve 27,91% no primeiro turno e vai enfrentar Gabriel Boric, que é o candidato da esquerda, que somou 25,83%. A taxa de comparecimento foi próxima aos 47%. Primeiro, Thalita, eu queria que você contextualizasse, para quem acompanha o Jornal Brasil Atual, quem são José Antônio Casti e Gabriel Boric. Obrigada, Glauco. Bem, o José Antônio Cast, ele é filho, na verdade, de um ex-oficial militar, né, das Forças Armadas da Alemanha nazista, que foi para o Chile após a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele é de uma família de vários políticos de direita. O irmão dele, por exemplo, foi presidente do Banco Central e ministro de Estado durante a ditadura do Augusto Pinochet, entre 1973 e 89. Ele tem sobrinhos e outros parentes, né, em partidos políticos de direita, e ele, durante muito tempo, pertenceu a um partido político da direita convencional, que é a União Democrática Independente. Ele foi deputado por este partido entre 2002 e 2016. Saindo desse partido, porque achava que esse partido estava se moderando muito e abandonando o legado pinochetista, e aí se candidatando a presidente já nas eleições de 2017, por meio de uma candidatura independente, e a partir disso conformando o que se tornou o Partido Republicano, né? Então, ele é uma figura, ao mesmo tempo, que faz parte das elites chilenas, mas que se distancia delas em busca de posições políticas mais duras e radicais. E o Boric, ele é um ex e líder estudantil das manifestações de 2011. Em 2013, ele é candidato ao Congresso por meio de uma candidatura independente e é eleito. Em 2017, ele, com outros colegas, né, logram conformar a Frente Ampla, que é um conglomerado que existe no Chile, uma coalizão política e eleitoral de esquerda que busca superar, né, o que era a esquerda convencional à época, e acabou se tornando candidato presidencial de uma forma um pouco surpreendente, vencendo as primárias desta nova coalizão, que é fruto da união entre a Frente Ampla e o Partido Comunista do Chile, e sendo a carta desta nova esquerda, né, para disputar a presidência da República. Agora, Thalita, em 2019 nós tivemos o chamado estalido social, né, uma mobilização popular bastante forte que acabou desembocando na convocação de um processo constituinte e agora temos um candidato como Cast chegando ao segundo turno em primeiro lugar. O que aconteceu nesse decorrer que, para resultar nisso, você acha que foi majoritariamente aí, um voto antissistema que acabou vigorando nesse primeiro turno no Chile? Eu acho que existe esse forte componente antissistema, sim, porque se a gente pegar os resultados presidenciais, os três candidatos mais votados representam um voto anti-establishment, né? Establishment aqui fazendo menção às duas coalizões tradicionais que estruturaram a política chilena nas últimas 3 décadas, representadas nessas eleições por Sebastián Sichel e Edna Provost, que obtiveram o quarto e o quinto lugar.
e aí os candidatos anti-establishment, Cast, Boric e Franco Parisi, chegando em primeiro, segundo e terceiro, respectivamente. Mas eu não acho que foi só isso. Me parece que o Cast ele soube politizar e tratar de alguns temas que não estavam sendo abordados desde o estalido social. E alguns temas que, particularmente, se tornaram relevantes desde o estalido social. E esses temas são migração, que é um tema extremamente relevante no Chile, tem 1 milhão de imigrantes, né, de pessoas que emigraram nos últimos 4, 5 anos, que é o tema da lei e da ordem pública, né, então da violência, da criminalidade, que ele também soube entrar nesse tema, enquanto os outros candidatos eram omissos nele, e a questão da estabilidade política e econômica. Acho que a gente não pode menosprezar o cansaço das pessoas, né? Depois de 2 anos de manifestação, de rua, de toque de recolher, de barricada, ele sabe tratar disso bem, assim, me parece. Então, acho que é uma combinação de voto anti-establishment, mas também de temas que estão aí no debate público. Agora, você citou as coalizões, né, que no fim das contas acabavam se revezando no poder no Chile, né, uma mais à direita, outra mais à esquerda, que apontavam um aparente cenário de estabilidade político-institucional no Chile, ainda mais quando se comparando com países vizinhos, né? Mas isso agora ruiu de uma forma brutal, pelo menos nessas eleições, quando a gente compara, por exemplo, com 2017, e até pegando o exemplo do Brasil, né, 2018 também houve isso, mas o polo à esquerda se manteve, né? O que ruiu foi essa direita, centro-direita, que acabou sendo dominada pelo bolsonarismo. Agora, no Chile, ocorreu uma ruína dos dois lados. Essa estabilidade suposta que existia no Chile era falsa, então, Thalita? É curioso porque se o cenário presidencial, né, das eleições presidenciais é de fragmentação e de fato, né, indica o fim dessas duas direitas do ponto de vista da competição eleitoral ao executivo, no legislativo, Glauco, a direita convencional saiu fortalecida, muito fortalecida. Curiosamente, o partido do impopular presidente Sebastião Pinheira é o partido mais bem votado para a Câmara dos Deputados. Eles terão o maior número de cadeiras. A União Democrática Independente, que é esse partido mais tradicional da direita pinochetista, que eu estava mencionando antes, também foi muito bem votado. Então, parece que houve uma dobrada, um voto no CAST em nível presidencial e um voto nessa direita convencional que mantém sua força no legislativo. Agora, a estabilidade no Chile, ela existia se você olhava de longe, né? Quando você olhava de perto, você pensava a que custas, né, que existe estabilidade. Aí, as custas de um modelo extremamente desigual, né, e que torna ainda a vida das pessoas muito, muito dura e muito difícil de ser vivida. Então, estabilidade como oposto de igualdade é algo que me parece extremamente complicado. Acho que o Chile precisa retomar, sim, né, algum nível de tranquilidade, mas que seja uma tranquilidade que garanta direitos e não que exclua, como foi até então.
E esse resultado mostra que a extrema-direita ganha importância na América Latina, mas a direita, ou até mesmo os segmentos que não se assumem como direita, mas são, acabam não vendo muita dificuldade para aderir a esse tipo de candidatura. Como é que você vê a extrema-direita tomando o lugar desse campo conservador agora como protagonista e não como um acessório, como já foi em pleitos anteriores, Thalita? Eu acho que é extremamente preocupante, né? E talvez o Cast ele tenha algo que seja mais perigoso do que o Bolsonaro, porque ele, por pertencer às elites chilenas, né, ele tem um trânsito muito fácil entre as elites chilenas. Ele vive onde elas vivem, estudou onde elas estudaram, seus familiares trabalham nos mesmos locais, passam férias nos mesmos locais. E, além disso, o Caixa, ele fala muito bem. Ele cresceu nas eleições, participando dos debates, e desde domingo que ele tem apostado em um discurso de união e não de fragmento e não de polarização, o que é esperado dado que o cenário de fragmentação, né? O Bolsonaro ele só precisava de 5% dos votos para vencer as eleições no segundo turno. O Cast precisa de 20%, então ele realmente precisa atirar para qualquer lado. Agora, do ponto de vista da democracia, dos direitos humanos, a gente sabe que uma candidatura dessa significa, né? Eu só acho que o Caixa vai ter mais dificuldades do que o Bolsonaro, por exemplo, porque a vida do Bolsonaro no Congresso é muito fácil, né? E para o Caixa não vai ser fácil. É um Congresso dividido entre esquerda e direita. Então é esperar para ver, mas com muita preocupação e torcendo para que esse cenário seja revertido. O Boric está em segundo lugar, ele obteve pouco mais de 2% a menos que o Cast. Então ainda tem muita bola para ser jogada. E no caso desse jogo a ser jogado ainda vai contar muito a mobilização, porque o voto no Chile não é obrigatório e a abstenção também foi bastante elevada nesse primeiro turno? Vai contar muito a capacidade de convocação do Boric, do Caixa também, né? Mas nós que esperamos que a democracia prevaleça, vai contar muito a capacidade de mobilização dele, né, de sua coalizão, e de fazer acordos, de ampliar o leque de alianças, inclusive com aqueles que eles nasceram criticando com tanta veemência, porque se não ampliar de uma forma muito significativa, vai se tornar muito difícil de vencer. Agora, Thalita, as propostas do Castro, elas se alinham ali ao conceito, né, de economia muito similar ao da era Pinochet, né? Isso evidencia que as candidaturas de extrema-direita, não só no Chile, mas de uma forma geral na América Latina, casam muito bem com os princípios neoliberais e vice-versa. Sim, total, né? Eu acho que essa é uma diferença das candidaturas europeias, né? Onde nasce essa outra direita contemporânea. Porque na Europa você tem partidos de ultradireita que são protecionistas do ponto de vista econômico. E aqui nós temos partidos de ultradireita até agora que articulam neoliberalismo e autoritarismo, né? Talvez evidenciando que o projeto neoliberal em, su, em, sua, em sua forma mais intensa, digamos assim, não consegue ser implementado em um continente cuja marca são as desigualdades sociais, né, e econômicas, porque há muita contestação e oposição a esse projeto neoliberal. Então, ele é implementado com muito mais facilidade em cenários de regressão democrática, de erosão democrática, de
violação das regras, né, do sistema democrático liberal, tal como a gente conhece. Thalita, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, mas já deixando o convite para você voltar a falar sobre esse segundo turno no Chile. Obrigado, Thalita. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Conversamos aqui com a professora no Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Thalita Tanchait. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.